Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo, com muita honra e alegria, começando mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast. Aqui, onde a gente explica em detalhes para vocês as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. E hoje, gente, a lei que a gente vai discutir é sobre um assunto importante. Vamos falar sobre gastronomia. Você que está nos assistindo, gosta de um chambari, uma buchadinha, uma paçoquinha de carne daquelas, hein, que tem uns lugares Tocantins aí que tem saborosíssimas, com ingredientes regionais ali e tal. Pois é, hoje nós vamos falar sobre uma lei importantíssima, já aprovada pelos deputados. É a Lei 4.459, ela é de 4 de julho deste ano, uma lei recente. Ela reconhece a importância dos pratos típicos, como buchada, chambari, paçoca de carne seca e o biscoito Amor Perfeito, e também aquele nosso tradicional espetinho ali que a gente adora comer ali no fim da tarde, né? Reconhece aí esses elementos gastronômicos do Estado aí, né, como símbolos e formas de expressão cultural e gastronômica do Tocantins. É uma lei da deputada estadual do PCdoB, Luana Ribeiro. Então, todas essas iguarias que eu falei aí, elas estão, então, aí agora colocadas, né, por lei, por força de lei, como símbolos e formas de expressão cultural. Mas o que significa isso, hein? O que essas comidas que a gente é tão acostumado no dia a dia, nos interiores, que a gente tanto gosta de consumir, né? O que significa expressão cultural e por quê? E o que vai mudar? Hoje a gente vai entender isso, que eu tenho aqui duas parceiras especiais que entendem muito aí do assunto e que vão trazer mais informações para a gente sobre essa lei aí importantíssima. Aqui na minha frente, ela que é professora universitária, gestora pública, ex-secretária de Cultura de Palmas, Luara Aquino. Bem-vinda, Luara, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa lei importante para o estado do Tocantins e para Palmas. E outra coisa que não está aqui na sua ficha técnica, mas que muito te orgulho, pioneira de Palmas com orgulho, né? Pioneira de Palmas. É isso, mas às vezes encontra a Luara, ela está com a camisa dos pioneiros, acho bacana. Mas é isso aqui ao lado dela, ela que é graduada em biblioteconomia, tem mestrado, doutorado também, pós-doutorado em História, a Kátia Maia Flores. Kátia, bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda, Maju, muito obrigada pelo convite. Um prazer tê-las aqui, viu? Meu respeito aí pela história das duas aqui no Tocantins. Para começar, aquela pergunta que não quer calar. Vocês gostam de uma buchadinha, um chambari, uma paçoquinha de carne? Sinceramente, adoro. E não é pouco, né? Não. Eu só a buchada que não me agrada. A buchada, às vezes, muito. divide opinião. Realmente tem gente que não gosta, né? Mas tem gente igual eu, por exemplo, aqui, eu gosto que mistura buchada com chambari, mistura tudo. Porque, na verdade, essas comidas todas que a gente está falando, elas são a essência gastronômica raiz do Tocantins, né, Luara? Eu penso que até nem é só do Tocantins, mas algumas coisas vêm do nosso berço, né? Então, a buchada mesmo, ela vem do berço. Isso é muito importante, a gente pensar nisso. E o Tocantins, esse reconhecimento vai dar um valor àquilo que é produzido aqui, pelas pessoas daqui. São expressões e que a gente vivencia o tempo todo. Por exemplo, nas feiras livres, e não só de Palmas, principalmente à noite ou de madrugada, em Araguaína mesmo a gente comia buchada de madrugada nas feiras. Então, é uma caracterização em que mostra que o território está reconhecido nas suas melhores expressões do gosto popular, do gosto das comunidades. Muito bom, Luara. Você acredita que o reconhecimento desses pratos típicos aí como patrimônios culturais pode fortalecer ainda mais a identidade tocantinense? Com certeza. Eu penso que é importante, inclusive, a partir desse momento, a gente fazer com que haja uma efetivação na regulamentação dessas leis, para torná-las e elas serem registradas em livros, que são livros de reconhecimento cultural, do patrimônio cultural. Assim como se faz do patrimônio cultural brasileiro, se faz também do Tocantins. Então, isso também é cuidar do patrimônio, dos bens culturais do Tocantins. Ao mesmo tempo, isso faz com que haja uma referência para os municípios quanto às gestões deles. Eles também se refletem
ou se inspiram nas legislações estaduais. Verdade. Kátia, na sua análise, aí, qual que é a importância de associar a gastronomia à preservação do patrimônio cultural de uma região? Bom, eu vou fazer algumas considerações aqui que eu entendo importantes. Ótimo. Quando você viaja, quando você vai até para outro país, né, eu falo que quem mais demonstra saudade é o estômago, né? Então, você vai para fora, acho que o primeiro a doer é o estômago, porque a gente sente saudade, né, daquela comida, de alguns pratos que fazem parte da nossa cultura, né? Aquele que você come em casa, aquele que você come nos lugares da cidade. Então, a questão da gastronomia, ela é uma questão muito forte na vida do ser humano. Verdade. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que a lei ela pode ajudar bastante, né, na preservação dessa gastronomia. Quando nós falamos de patrimônio gastronômico, nós estamos falando do patrimônio imaterial. Então, nós estamos falando de um saber. A forma como o chambari é preparado, a forma como a buchada é preparada. Eu sigo alguns cozinheiros, né? Agora mesmo eu sigo uma da África. Então, ela faz uma buchada, ela faz um feijão, que chama de feijoada, e você olha e fala assim, mas não é o nosso, é diferente do nosso. Né? Por quê? É um saber diferente. Nós estamos falando de saber. Lei não tem, a lei não vai fazer com que esse saber se preserve. A lei serve para que o Estado, a partir dessa lei, tome uma série de medidas para que esse saber se preserve. O primeiro deles é a construção de um estudo, de um dossiê que mostre como que aquele chambari, como que o chambari do Tocantins é preparado, como se dá o cozimento, qual que é a parte do boi que é utilizada, quais são os temperos, até aquele jeitinho nosso de comer o chambari com aquele caldinho com farinha, né? Aquele pirãozinho. Então, são saberes. A lei ela vai ajudar nisso, né, para que outras instâncias, né, a educação, a cultura, os órgãos de cultura, enfim, as diferentes instituições trabalhem no sentido de resgatar esse saber, documentar esse saber e preservar, porque a gente sabe que nós vivemos num mundo em constante mudança. Se você não cuida de determinadas coisas, muda. Verdade. Né? Então, por exemplo, você vai hoje numa festa do Divino. Antes, a festa do Divino era os bolos, as iguarias eram feitas de determinada forma. Era o ovo caipira, né? Tomava-se o licor. Hoje você tem o refrigerante, que foi incorporado. Não se usa só o ovo caipira, você já faz as iguarias com o ovo de granja. Por quê? Porque é uma outra condição, né? A tradição também muda, ela também vai se adaptando. Muito bom. Tá? Muito boa a sua explicação, muito bem. Gente, você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, na prática, essa lei da Luana Ribeiro que nós estamos discutindo aqui, ela acrescentou, né,
a paçoca de carne seca, o biscoito do amor perfeito e o espetinho, né, como símbolos e formas de expressão cultural e gastronômica do Estado. Então, a buchada e o chambari já eram. Então, assim, a Luana propôs essa alteração e os deputados aprovaram. Então, agora, além da buchada e chambari, a gente também tem aí a paçoca de carne seca, o biscoito do amor perfeito e o espetinho também aí como símbolos e formas de expressão cultural. A gente vai para um breve intervalo. Já já a gente volta com muito mais debate, com informações importantes para você entender o alcance dessa lei. É já já! De volta aqui com o nosso podcast A Casa é Sua Cast, hoje com um debate saboroso, um debate com aquele gostinho de comida típica tocantinense. Estamos falando sobre a lei aprovada pelos deputados estaduais e que é de autoria da deputada Luana Ribeiro, a lei aí que acrescentou a paçoca de carne de sol, o biscoito do amor perfeito e o espetinho aí também como símbolos e formas de expressão cultural e gastronômica do Estado. Lembrando que já temos aí a buchada e o chambari já aí nesse rol de pratos típicos, né, associados aí à questão cultural do Estado. Luara, como é que você vê o impacto de leis como essa na valorização da cultura e no fortalecimento da identidade tocantinense por meio da gastronomia? Bom, acredito que a fala da professora Kátia foi super importante, no sentido de mostrar, porque para toda lei é preciso dar a ela um desenvolvimento para que seja executada uma forma de inventário participativo para conhecer a história desse fazer cultural. E quando a gente promove uma legislação em que ela diz que esses bens culturais se tornam patrimônio, nós estamos valorizando a identidade desse território, deste lugar. Então, a partir desse momento, nós estamos dizendo o seguinte: eles existem. Agora, pode-se fazer transmissão de saberes, que eu penso que dentro da fala da professora Kátia, ela estava, inclusive, colocando algo importante nesse sentido. Esse modo de fazer é o modo em que a gente diz que a cultura é o fazer nosso, é o dia a dia nosso. Muitas pessoas até nem diz o que elas fazem, porque é o dia a dia, mas isso é o modo de cultura das pessoas. Então, esse modo popular de viver, de ser, é uma maneira de dizer que a gastronomia também faz parte. E esse modo construtivo, o modo de expressão do que se coloca, do que se agrega. Agora, é claro que há uma soma. No estado do Tocantins, a gente coloca que a gente tem um caldeirão de cultura, de vários lugares. Então, aquilo que vem do tradicional e que é da origem, que é da raiz, às vezes sofreu algumas diferenças justamente porque agregou outras culturas e, com isso, pode ser que some, que haja uma soma, agregue outras especiarias para que aquele produto seja colocado como o diferencial dele de um lugar, de uma região para outra. Então, esse diferencial nos coloca como essa importante identidade. E essa identidade é preciso ser registrada. Quando se registra isso, quando eu digo que é preciso regulamentar, é porque são políticas públicas que são necessárias que o órgão de culturas desenvolva em seu âmbito de gestão para que seja registrado nos livros dos saberes. O livro dos saberes é justamente aquilo que diz o que é esse patrimônio nosso imaterial. Outra coisa importante, que há um projeto de lei sobre o patrimônio imaterial. Nós podemos ter o patrimônio imaterial como marco legal nacional, mas nós precisamos dele também em nível estadual, assim como em nível municipal. Isso estava em tramitação, inclusive, na Casa Civil. Então, é importante que a gente tenha essa legislação. Por quê? Porque ela vai nos dar
e alinhar para cada gestão quais são os motivos que fazem que a gente leve esses produtos nesse sentido, a essa elevação de valor cultural, mostrando a identidade desse território. Muito bom. Doutora Kátia Maia, que nos trouxe tão bem aí alguns aspectos sobre essa lei, a gente sabe que há paralelos entre os pratos típicos do Tocantins e a história mais ampla da formação da cultura brasileira. Você citou, por exemplo, isso também na sua fala anterior. Como essas tradições se conectam com o passado do Estado? Bom, desculpa, mas algumas coisas a gente tem que fazer uma Fica à vontade. Uma certa volta, Fica à vontade. né? Mas eu vou tentar ser bem sucinta. A gastronomia brasileira, ela é uma gastronomia de muitas influências. Né? Nós temos a influência indígena, né? Nós temos a influência dos africanos escravizados que vieram para o Brasil, dos portugueses, e tanto os africanos como os portugueses já haviam também sofrido diversas trocas culturais, né, com a Ásia, com a África. Então, por isso que você vê determinado prato aqui, você vê o chambari aqui, o ossobuco lá na França, que o que tem de diferente é o corte, né? Enfim, nosso país, além dessa riqueza, essa pluralidade cultural, isso não é particular do Brasil. O mundo é global, né? Já há muito tempo, desde a antiguidade, que ali os povos do Mediterrâneo já trocavam, né? Já se socializavam e faziam trocas. Então, a nossa culinária aqui do Tocantins, ela é resultado, né? Tanto das influências que chegaram no Brasil, como de uma Europa que já era de certa forma, globalizada. Né? Então, a gente tem essas... Agora, nós temos determinadas práticas, determinados modos que particularizam esse nosso fazer. Sim. O chambari, diferente do ossobuco. Né? O ossobuco é a peça sem corte. O nosso chambari tem um corte, porque aquele tutano, né, ele é apreciado, ele é uma parte importante da iguaria. A paçoca é a do pilão, né? É socada no pilão. Hoje, a modernidade, o povo moderno faz no liquidificador, mas a nossa paçoca, né, essa que deverá ser protegida, ela tem que buscar essa originalidade. Não significa que, por força de lei, ninguém vai mais fazer paçoca de liquidificador. Não significa isso. Mas significa que esse modo tradicional, de alguma forma, ele vai ser protegido. Muito bacana. Kátia, nesse sentido do que a gente está discutindo aqui, a culinária ela carrega significados para além do paladar, como nós estamos falando, né? Qual que é a importância, por exemplo, qual que é a importância simbólica, digamos assim, do biscoito Amor Perfeito, por exemplo, para a cidade histórica de Natividade? O Amor Perfeito é um biscoito, né, uma iguaria que remonta à presença dos portugueses na região. Né? Uma pequena iguaria que, além da forma traz na forma de fazer, né, o uso dos ingredientes, a preparação, ela tem uma aparência diferenciada, né? Natividade faz o corte com a faca. Sim. Porto Nacional já usava uma carretilha, né? Uma carretilha bordada. Então, o bolo ficava, de certa forma, com o bordado. São acréscimos locais, né? Até reforçando a ideia de que tradição se muda. É verdade. Né? Então, é uma iguaria
que veio assim na esteira da colonização portuguesa para a região, né? E hoje ele é símbolo das festas tradicionais que também vieram na esteira da colonização para o Brasil. Muito bacana. Você que está nos assistindo aí, gosta de Um Amor Perfeito? Um abraço aí para todos os moradores de natividade da região. Um abraço aí para todos que trabalham aí junto com, mantendo o legado da tia Naninha, né? Sempre que passo por uma atividade, passo lá na lojinha dela, que tá, ela, infelizmente, né, já se foi, mas continua lá a loja dela, a família dela continua trabalhando e levando aí essa tradição aí do amor perfeito. Luara, na sua opinião, quais são os principais desafios para transformar esse reconhecimento em benefício para o Tocantins e principalmente para a economia tocantinense? Então, eu entendo que é muito importante esse reconhecimento nesse aspecto. Porque, a partir dessa valorização, é preciso que a gente entenda como é esse mercado que se produz. Por exemplo, a tia Naninha, é a família inteira No processo produzindo, de produção. no processo de produção. Então, entender as cadeias produtivas é entender o eixo da economia da cultura. É importante a gente entender que a gente precisa fomentar, é preciso valorizar, é preciso preservar, mas é preciso fazer com que haja implementação das políticas para que esses produtos não fiquem somente no seu território, inclusive que eles ganhem outros espaços. Então, a economia criativa, ela é muito vasta no nosso Tocantins, tanto que esses produtos que estão sendo colocados, por exemplo, a paçoca, nem sempre todas as pessoas sabem, mas ela já alcança outros países. E a gente tem que saber como isso está se passando. Então, para conhecer, para a gente saber como atuar na economia da cultura, a gente tem que conhecer como isso está acontecendo em relação a essa produção e como ela está se difundindo. Então, de que forma o Estado está fazendo o seu trabalho no sentido de valorizar, de levar isso para o mercado. Acontece feiras, acontece uma forma de produção igual acontece com o artesanato, que o artesanato igual o capim dourado. O capim dourado ele alcançou o global. Então, como que esse alcance pode se dar para os outros produtos do Tocantins, que são bens culturais, que merecem também possibilitar que os próprios produtores tenham eles como uma forma de comércio local em que eles mesmos se desenvolvam e cresçam implementando o seu próprio produto. Então, de que forma isso pode chegar a alcançar outros parâmetros de desenvolvimento? Então, é preciso entender que as leis contribuem, mas é preciso ter políticas públicas para ajudar nesse aspecto. E, é claro, articulação nacional, articulação internacional, para que esses produtos cheguem até esses lugares. Por exemplo, quando teve o Brasil na França, foram levados alguns produtos. Quais os produtos serão selecionados se a gente tiver o Brasil na França em 2025? E por quê? E o que deve ser levado? Hoje, o produto do Amor Perfeito ele tem muito alcance. Nós vemos eles em vários lugares de outros estados, já sendo vendidos, inclusive na estrada. Então, de que forma a gente está ajudando para que esse processo continue? O turismo cultural é importante que aconteça. Verdade. Então, de que jeito nós vamos levar o produto? Então, é preciso que crie roteiros que mostrem onde podem ser apreciados, podem ser saboreados. Então, esses roteiros turísticos também é necessário que reconheça os lugares de produção e que sejam difundidos. É preciso divulgar aquilo que é de valor cultural no estado do Tocantins. E, nesse sentido que você está falando, Luara, a gente, por exemplo, pode fazer uma análise em cima do turismo de base comunitária e o quanto
que ele é importante nesse processo. Você chega hoje, por exemplo, no Jalapão, você chega no Mumbuca para fazer um roteiro, muitas vezes você vai lá tomar o chazinho com a doutora, você vai muitas vezes acompanhar o fazer da paçoca, vai até ajudar a fazer. Você tem a festa da rapadura, por exemplo, da comunidade do Prato do Jalapão, lá tem a oficina para você fazer junto com o seu Salomão, que é um querido lá, um dos que repassa esses saberes. Então, assim, o turismo tem um papel importante nesse conhecimento, né, gastronômico. Quando você passa por atividade, muitas vezes tem gente que não sabe, às vezes não passa na loja, mas passa no posto, tem lá a caixinha. Justamente. E tal. Então, o turismo e esse contato de quem está vindo de outros estados com essas tradições gastronômicas é muito importante. O turismo tem esse papel importante. E, nesse sentido, Kátia, eu te pergunto, essas tradições culturais e todo esse saber que vem através desses pratos típicos, tem também uma importância que a gente deve levar em conta com relação ao contato com as novas gerações. Como é que você vê a possibilidade desse patrimônio gastronômico também estar aí fazendo parte da construção das visões dos jovens e adolescentes, de quem muitas vezes não comeu um paçoca, não sabe como é que é feito, não sabe a origem do amor perfeito, o conhecimento das novas gerações sobre esse processo gastronômico? Você tocou agora, Maju, no ponto crucial, né, do que nós estamos conversando aqui. Preservar um saber é tomar uma série de providências, né, para que esse saber possa ser transmitido de gerações em gerações. Quando a gente pega o amor perfeito, por exemplo, o amor perfeito não o amor perfeito de Natividade, hoje ele chegou num ponto de comercialização em maior escala. Sim. Mas o amor perfeito ele é parte, né, da gastronomia das festas tradicionais. Monte do Carmo tem o amor perfeito, que é servido na festa do Divino. Porto Nacional. Por exemplo, Porto Nacional, o amor perfeito está sumindo. Tem uma senhora que faz numa escala maior, né, mas também já ouvi dizer que ela está vai deixar de fazer. Aí você tem o pé rachado, você tem um conjunto de iguarias, de bolos, que fazem parte da cultura do Divino Espírito Santo. E que, por Porto Nacional, por falta de transmissão desse saber e de espaços para que ele atinja o mesmo ponto que o de Natividade alcançou, né? Porque o jovem ele quer se dedicar a uma atividade, mas uma atividade que dê retorno, inclusive retorno financeiro, né? Então, eu vejo que é muito importante que, depois da lei, tome-se as devidas providências, inclusive de investimento e de fomento de vários setores, para que essa gastronomia, símbolo do Tocantins, para que esse saber ele seja reconhecido, valorizado e que as futuras gerações também possam enxergar nesse fazer uma fonte de renda. Muito bom, ótimo. Principalmente no caso das comunidades tradicionais, né, que geralmente tem saberes específicos com relação a alguns. Por exemplo, da paçoca. Tem gente que faz a paçoca totalmente diferente, né, gente? Eu já vi nos quilombos, por exemplo, o tipo do pilão é diferente. Então, assim, isso que vocês falaram muito bem, né? Essa preservação, ela passa por vários tipos de modos de produção, né? Que são não só culturais, mas são também históricos e são, né, também advindos aí de outras matrizes. Muito bom. Você que está nos acompanhando, para você ficar por dentro ainda mais do assunto, a diversidade gastronômica, ela é uma das principais características da identidade cultural brasileira. Ela traduz a história, as tradições, os diferentes costumes e saberes de uma comunidade ou território. Eu quero saber das minhas duas entrevistadas agora, caminhando para a parte final, quais as percepções e considerações finais de vocês sobre o impacto positivo dessa lei para a valorização cada dia maior e melhor e mais prática da gastronomia popular tocantinense. Eu penso que
é preciso que continue sendo, eu volto a falar da regulamentação Sim. da lei, e que as políticas públicas dediquem, né, tempo justamente para essas particularidades que vai dar a valorização. Por exemplo, o Amor Perfeito chegou nesse ponto, porém ele tem hoje uma embalagem, hoje ele tem uma caracterização de logomarca, que você viu aquela logomarca dela na embalagem, você sabe que é o Amor Perfeito de Natividade. Verdade. Então, e tem diferenças. Essa diferença até de produção no sabor, na maneira que você alimenta, ou você tira um pedacinho daquilo, você sabe como que ele derrete na boca. Você pega outro, vai ter uma diferença. Então, essas diferenças são importantes. Então, essa caracterização, ela chegou a esse ponto porque aquele grupo de pessoas trabalharam nesse aspecto. Então, pode-se transmitir saberes às gerações futuras? Sim, mas é preciso que haja esse interesse. É verdade. Então, esse interesse, às vezes, não há em alguns aspectos. Então, tem algumas coisas religiosas, algumas manifestações, em alguns lugares, até em Palmas, que não teve continuidade. Não tem porque não tem interesse. Então, sim, por exemplo, tem um biscoito feito pela dona Lourdes, do Canela, que só ela faz. E esse biscoitinho é totalmente diferente de todos os lugares. Eu tenho batido na porta justamente para mostrar que é preciso rever isso, dar sentido àquilo, porque nós vamos perder. Se ela parar, nós não teremos mais aquele produto. Então, é preciso esse investimento no sentido de implementar, de ajudar nessa produção em que você tem o acabamento de um produto para ele estar no mercado. Certo. Esse acabamento pode ter um aperfeiçoamento na forma de fazer isso, um empreendimento para essas pessoas, para que elas saibam como lidar com o marketing do seu próprio produto, marketing do seu próprio produto. Eles precisam estar preparados para enfrentar o mercado. Então, de que forma isso? É preciso investir nesse sentido. Investir de que jeito? Implementando políticas que venham dar esse aperfeiçoamento, relação com o SEBRAE, fazer com que essas pessoas tenham um conhecimento de como apresentar o produto à sociedade. É preciso ter isso, porque assim eu posso até encaminhar esse produto, saber como receber, por exemplo, um turista e como eu posso levar, aonde eu levo ele, que ele vai sentir bem de consumir aquele produto cultural. Muito bom. Então, esse produto cultural precisa ser consumido, apreciado, assim como a gente tem uma quadrilha junina, nós fazemos isso com ela. Nós damos esse produto cultural a uma pessoa de fora, a um turista. Nós temos um luthier em Palmas. Esse luthier faz produtos, faz violão, faz violinos, faz vários produtos que ainda não é reconhecido. Nós poderíamos ter uma escola. Então, há uma necessidade de reconhecimento, sim, para que a gente possa mostrar que se produz aqui e que essas pessoas precisam saber como lidar com esse produto para ele estar no mercado. E, ao mesmo tempo, criar parcerias. Uhum. É preciso que a cultura e o turismo estejam ligados e, ao mesmo tempo, estejam fazendo parcerias no sentido de dar essa valorização. Buscar também o SEBRAE, preparar essas pessoas para o mercado. Certo. Porque sem o mercado, eles não vão mostrar esse produto e ninguém vai conhecer essa cadeia produtiva de cada um. Então, se implementa conhecendo a cadeia produtiva. Então, a economia da cultura precisa conhecer a cadeia produtiva de cada produto que está sendo implementado. Muito bem. Eu queria ainda dizer mais uma coisa. A lei, que é alterada por essa que foi implementada agora pelo governador,
é a Lei 3.253, tá? A Lei 3.252 é a Lei do Sistema de Cultura do Estado do Tocantins. Então, a Lei 3.253 é a lei que a deputada Luana Ribeiro fez a proteção aos bens culturais do Tocantins. Ok. Kátia, suas considerações finais? Bom, agora nós temos, né, mais o chambari, a buchado, o biscoito, protegidos por lei. Nós tivemos também, o ano passado, a cachaça do Sudeste. Sim. Né? Então, são ações importantes, mas que não param por aí. Né? A partir de agora, acho que outros setores da sociedade, né, das instituições, devem fazer as suas partes. Né? As universidades, fazer os estudos. Por exemplo, qual cachaça do Sudeste? Qual que é a origem dessa cachaça? Qual que é a receita original da cachaça? Da mesma forma, né? Quais são as variações? A mesma coisa que tem que ser feito com a cachaça tem que ser feito agora com esses novos pratos, né? Para que a população tenha conhecimento, primeiro para que o Estado saiba o que ele tem que preservar. Né? Isso é muito importante. O Estado tem que saber o que ele tem que preservar e como preservar. Isso. E como preservar. Muito bom. E aí entram todas essas coisas que a Luana nos disse muito bem aqui. Muito bom. Luara, Kátia, muito obrigada pela participação de vocês, por compartilharem com a gente aqui informações tão importantes. A gente fez um debate profundo aí, não só sobre cultura, mas sobre todas as variáveis que circulam em torno do que prevê a lei, que é importante a gente saber, a gente que é tocantinense, que é raiz, a gente que muitas vezes valoriza muita coisa só de fora e deixa de olhar as vivências de dentro, os saberes culturais de dentro, né? É isso. Então, você que nos acompanhou hoje, nós discutimos então aí a lei que reconhece a importância dos pratos típicos como buchada, chambari, paçoca de carne seca, o biscoito amor perfeito e também o espetinho como símbolos e formas de expressão cultural e gastronômica no Tocantins. Por hoje é só. Mais uma vez, obrigada às nossas entrevistadas. Você que vive no Tocantins, que mora aqui, valorize a nossa cultura gastronômica. Seja audiência para as pessoas que vendem esses produtos. Comprem, incentivem. Você que é turista que vem para o Estado, aproveite para também conhecer mais sobre essa cultura gastronômica, porque vocês sabem, né? O Tocantins é sobre uma série de coisas, mas é, acima de tudo, sobre a cultura forte que pulsa no coração e também na gastronomia do nosso povo. Por hoje é só. Obrigada, até a próxima. Abraço!